Eu achava que tinha o casamento perfeito. Meu nome é Camila, eu tinha 32 anos e estava casada com Ricardo havia quase 10 anos. Construímos uma vida juntos, compramos nossa casa, planejamos viagens e falávamos constantemente sobre o futuro. Eu confiava nele de olhos fechados. Quando minhas amigas reclamavam dos problemas em seus relacionamentos, eu sempre dizia que tinha sorte por ter encontrado alguém tão companheiro. Pelo menos era isso que eu acreditava. Tudo começou a mudar de forma quase imperceptível. Ricardo passou a chegar mais tarde em casa. O celular, que antes ficava jogado sobre a mesa, agora nunca saía de suas mãos. Quando eu entrava em um cômodo, ele rapidamente bloqueava a tela. Sempre havia uma explicação pronta. Trabalho, reuniões, clientes difíceis. No início, aceitei todas elas. Afinal, nunca tive motivos para desconfiar. Mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Certa noite, acordei de madrugada e percebi que ele não estava na cama. Encontrei-o sentado na sala, sorrindo enquanto digitava no celular. Assim que me viu, guardou o aparelho rapidamente. Quando perguntei com quem estava falando, respondeu que era um colega de trabalho. Algo naquela resposta não pareceu verdadeiro. Nos dias seguintes, tentei ignorar minhas dúvidas, mas elas só aumentavam. Até que, em uma tarde aparentemente comum, tudo mudou. Ricardo esqueceu o celular em casa ao sair apressado para uma reunião. Poucos minutos depois, o aparelho recebeu uma mensagem. Eu não pretendia olhar. Pelo menos foi isso que tentei dizer a mim mesma. Porém a tela acendeu sobre a mesa da cozinha e uma frase apareceu na notificação. Uma frase que destruiu meu mundo em segundos. Mal posso esperar para te ver de novo. Ontem foi perfeito. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Naquele instante, percebi que a vida que eu acreditava ter talvez fosse apenas uma ilusão. E eu ainda estava prestes a descobrir uma verdade muito pior. Fiquei vários minutos olhando para aquela mensagem sem conseguir acreditar. Meu coração parecia querer sair do peito. Durante anos, eu havia confiado em Ricardo mais do que em qualquer outra pessoa. Agora, uma simples notificação estava destruindo tudo o que eu acreditava sobre nosso casamento. Tentei me convencer de que existia uma explicação inocente. Talvez fosse uma amiga. Talvez fosse algo relacionado ao trabalho. Mas no fundo, eu já sabia que não era. Quando consegui desbloquear o celular, minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. O que encontrei foi pior do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Havia dezenas de mensagens trocadas com uma mulher chamada Vanessa. Conversas diárias, fotos, declarações, planos para encontros. Em uma delas, Ricardo dizia que nunca havia se sentido tão feliz. Em outra, falava sobre como sonhava em começar uma nova vida ao lado dela. Cada mensagem era como uma facada. O homem que prometeu passar a vida comigo estava construindo uma história paralela pelas minhas costas. Passei horas lendo aquelas conversas. A cada página descoberta, mais pedaços do meu mundo desmoronavam. Então encontrei algo que me fez congelar. Vanessa não era uma desconhecida. Era alguém que eu conhecia muito bem. Alguém que frequentava minha casa. Alguém que sentava à minha mesa e sorria para mim. Era minha amiga Patrícia. Naquele instante, a traição deixou de ser apenas uma mentira do meu marido. Agora envolvia também uma pessoa em quem eu confiava havia anos. Senti uma mistura de tristeza, raiva e humilhação impossível de explicar. Mas, em vez de confrontá-los imediatamente, tomei uma decisão. Eu queria saber até onde aquela mentira chegava. E para descobrir a verdade completa, precisaria fingir que não sabia de nada. Nos dias seguintes, vivi uma das fases mais difíceis da minha vida. Todas as manhãs eu acordava ao lado de Ricardo sabendo exatamente o que ele estava escondendo de mim. Mesmo assim, precisava fingir que nada havia acontecido. Cada sorriso dele parecia falso. Cada abraço parecia uma mentira. O mais doloroso era lembrar que Patrícia também participava daquela farsa. Ela continuava me enviando mensagens, comentando fotos nas redes sociais e perguntando como eu estava. Enquanto isso, encontrava meu marido em segredo. Eu queria confrontá-los imediatamente, mas algo me dizia para esperar. Precisava entender a dimensão daquela traição. Então comecei a observar. Aos poucos, percebi que o relacionamento deles era mais sério do que eu imaginava. Não se tratava apenas de encontros escondidos. Eles falavam sobre o futuro. Em algumas mensagens, discutiam a possibilidade de morarem juntos. Em outras, Ricardo dizia que estava apenas esperando o momento certo para terminar comigo. Cada descoberta machucava mais do que a anterior. Mas então encontrei algo que mudou completamente a situação. Em uma conversa recente, Patrícia perguntou quando ele contaria a verdade para mim. A resposta de Ricardo me deixou sem palavras. Ele disse que ainda não podia sair do casamento porque dependia financeiramente de algumas coisas que estavam em meu nome. Naquele momento, percebi que não era apenas uma questão de amor ou traição. Ele estava usando o nosso casamento por conveniência enquanto planejava uma nova vida com outra pessoa. Foi então que tomei minha decisão. Eu não seria a última a descobrir o que estava acontecendo. Nem seria a pessoa abandonada sem preparação. Se Ricardo estava organizando o futuro dele, eu começaria a organizar o meu. E quando chegasse a hora da verdade, eu faria questão de estar pronta para tudo que viesse depois. Nas semanas seguintes, comecei a me preparar em silêncio. Enquanto Ricardo acreditava que eu não sabia de nada, organizei minha vida com calma.
Reuni documentos, revisei nossas finanças e procurei orientação profissional para entender quais seriam meus direitos caso o casamento terminasse. Pela primeira vez desde que descobri a traição, senti que estava recuperando o controle da situação. Enquanto isso, Ricardo continuava representando o papel de marido perfeito. Fazia planos para o fim de semana, perguntava sobre meu dia e fingia preocupação com meus problemas. Eu observava tudo em silêncio. O mais impressionante era a facilidade com que ele mentia. Patrícia também continuava agindo como se fosse minha amiga. Em alguns momentos, ela chegou a me abraçar e dizer que sempre estaria ao meu lado. Cada uma dessas atitudes apenas reforçava minha decisão de não agir por impulso. Então aconteceu algo inesperado. Um conhecido em comum me enviou uma foto sem imaginar o que estava acontecendo. Nela, Ricardo e Patrícia apareciam juntos em um restaurante de outra cidade. Os dois estavam de mãos dadas. Não havia mais dúvidas nem desculpas possíveis. Aquela imagem era a prova definitiva de tudo. Naquele momento, percebi que já tinha informações suficientes. Não precisava continuar investigando. Não precisava continuar sofrendo em silêncio. A hora da verdade havia chegado. Então comecei a planejar uma conversa que nenhum dos dois esqueceria. E pela primeira vez desde o início de toda aquela história, não senti tristeza. Senti determinação. Porque Ricardo e Patrícia acreditavam que estavam controlando a situação. Mas não faziam ideia de que eu já conhecia toda a verdade. E muito em breve eles descobririam isso da pior forma possível. No sábado seguinte, convidei Ricardo e alguns amigos próximos para um jantar em nossa casa. Entre os convidados estava Patrícia. Nenhum dos dois suspeitou de nada. Pelo contrário, chegaram sorrindo e agindo normalmente. Durante toda a noite mantive a calma. Conversei com todos, servi o jantar e esperei o momento certo. Quando a sobremesa terminou, pedi a atenção dos presentes. Ricardo sorriu, acreditando que eu faria algum agradecimento ou anúncio comum. Então liguei a televisão da sala. Na tela começaram a aparecer as mensagens que eu havia salvo, seguidas pelas fotografias dos encontros dos dois. O silêncio tomou conta do ambiente. O sorriso de Ricardo desapareceu instantaneamente. Patrícia ficou pálida. Ninguém dizia uma palavra. Depois de alguns segundos, expliquei calmamente tudo o que havia descoberto. Contei sobre as mensagens, as mentiras e os planos que eles faziam pelas minhas costas. Ricardo tentou se justificar. Patrícia começou a chorar, mas eu já não queria explicações. Passei tempo demais procurando respostas para perguntas que eles escolheram esconder. Quando terminei de falar, pedi que ambos saíssem da minha casa. Pela primeira vez desde que descobri a traição, senti um enorme peso desaparecer dos meus ombros. Nos meses seguintes, finalizei o divórcio e cortei completamente o contato com Patrícia. Não foi fácil. Houve dias difíceis, momentos de tristeza e muitas dúvidas sobre o futuro. Mas aos poucos comecei a reconstruir minha vida. Voltei a fazer coisas que havia abandonado, reencontrei amigos verdadeiros e aprendi a valorizar minha própria companhia. Um ano depois, percebi algo que jamais imaginei quando vi aquela primeira mensagem no celular de Ricardo. A traição que parecia ter destruído minha vida acabou me libertando de um relacionamento baseado em mentiras. Quanto a Ricardo e Patrícia, o relacionamento deles não durou muito tempo. Sem o segredo e a emoção das escondidas, os problemas começaram a aparecer. Eventualmente seguiram caminhos diferentes. Eu não senti satisfação nem vingança ao saber disso. Apenas indiferença. Porque a maior vitória não foi vê-los enfrentar as consequências das próprias escolhas. Foi perceber que eu havia conseguido seguir em frente. No final, entendi que algumas pessoas entram em nossas vidas para ficar, e outras entram para nos ensinar lições. Ricardo e Patrícia me ensinaram a importância da confiança, do respeito e do amor próprio. E embora a dor tenha sido real, ela não definiu meu futuro. Pelo contrário, foi justamente depois daquele capítulo que comecei a escrever a melhor fase da minha história.